Recentemente tivemos a contratação de Will Ospreay para a All Elite Wrestling. Contratação essa que pode render para a empresa diversas 5 stars. E essa contratação me deu a ideia de rever aí as piores contratações que a All Elite já teve. Até porque uma coisa que tem dado muito polêmica na All Elite é as contratações que eles trazem e acaba por não dar certo mais adiante. Antes de começar, claro, gostaria de vocês deixar seu like no vídeo. Eu sei que não é no canal, se inscreva. Começando aqui por CM Punk. CM Punk que recentemente retornou à WWE, já apareceu no show do Raw, está programado para aparecer no próximo show do SmackDown. E CM Punk teve uma passagem na All Elite completamente flopada, porque CM Punk, quando ele chegou, tinha muita gente ali que estava empolgada com a chegada dele na All Elite, e uma só coisa diferente na carreira dele. Depois de anos e anos que ele ficou fora do Pro Wrestling, finalmente retornando, e o pessoal estava empolgado. Só que além de CM Punk decepcionar bastante o seu desempenho nos rings, acabou que ele chegou a ganhar 2 vezes o cinturão de campeão mundial, mas praticamente não ter reinado, porque a primeira vez ele ganhou o cinturão, ficou pouquíssimo tempo por conta de lesão, e também na segunda vez ele acabou tendo diversos problemas backstage e acabou lesionando. Então teve uma das piores passagens aí da história da All Elite Wrestling. Quem também vem passado por isso é o Malakai Black, ou Aleister Black, como vocês preferirem. Mas o fato de que Malakai Black está tendo uma das piores passagens da história da All Elite. Até porque quando ele foi contratado, ele vinha de uma fase não tão boa pelo main roster da WWE. Porém, quando ele estava no NXT, ele foi um dos principais nomes da brand. Fez grandes combates e foi campeão principal. Daí, quando chegou no main roster, acabou acontecendo a vase que todos vocês sabem. O personagem dele foi trocado, fizeram o heel turn dele, mas acabou que nem deu certo porque inicialmente o personagem perdeu 3 por Kevin Owens e depois ele já foi demitido. Veio para a All Elite e basicamente virou um cara da divisão de trios. Ele foi campeão de trios uma vez, acabou perdendo o cinturão, mas ele não teve mais nenhuma relevância fora isso. E sem contar que foi algo bem pouco comparado ao tamanho que ele tem. E se você analisar até bem, o Malakai Black vem tendo até menos relevância do que os demais membros. Ele está até bem esquecido, diga-se de passagem, na All Elite. Quando falando de Malakai Black, quem a gente também fala é o Andrade El Ídolo. Ele que teve ali uma passagem na WWE que muitos criticam, mas Andrade ele teve bastante sucesso de certa forma. Porque no NXT ele chegou a fazer uma 5 star com Johnny Gargano, foi campeão principal da brand e no main roster ele foi campeão americano. Porém, depois que Andrade sai da WWE e vai para a All Elite Wrestling, quando ele chega, muitos ali ficam achando que ele vai ter um certo destaque lá, e acaba que rapidamente ele fica bem esquecido, fazendo combates até no AEW Collision. Isso porque ele aparece bem poucas vezes. Mas para quem não lembra, né, o AEW Collision é um dos shows com menos audiência da All Elite Wrestling. O show tem dificuldades para chegar em 300 mil de audiência. Quem está presente também aqui é Keith Lee. Keith Lee, que na WWE foi muito destaque no NXT, onde ele praticamente encerrou a era de ouro da brand amarela. E acontece que Keith Lee, nos seus tempos de NXT, chegou a ser Double Champion no main event do especial NXT Great American Bash, onde ele bateu Adam Cole. Adam Cole que na época estava com o maior reinado pelo cinturão de campeão do NXT. E aconteceu que após esse destaque de Keith Lee no NXT, ele foi para o main roster e acabou não indo muito para frente, mesmo porque ele ficou em um certo momento ausente e depois a WWE não quis mais investir no mesmo. E para completar, colocaram ele num personagem ridículo de Bearcat Lee. E quando ele chegou na All Elite, alguns tiveram ali um certo hype nele, que ele poderia pelo menos ser um campeão de minicard, mas nem isso ele chegou. Colocaram ele numa tag com Isaiah Scott, que na All Elite está com o nome de Israel Strickland, e acabou que depois dessa tag ele não foi mais para frente. Está também presente aqui o bruto da Bulgária, Rusev. O Rusev que na All Elite Wrestling ele está com o ring name de Miro. E desde que chegou ali na All Elite Wrestling, ele estava ali com até um certo destaque no início, foi campeão TNT, mas esse reinado dele, apesar de ter sido um reinado relativamente sólido, foi um dos reinados mais esquecíveis pelo cinturão. E depois disso, ele não fez mais nada relevante. E está bem sumido dos shows até então. Não é à toa que eles precisaram trazer a mulher do Rusev, Lana, em mais uma storyline que ele é corno, para poder usá-lo novamente. Trazendo um caso feminino, eu vou trazer aqui o caso da Paige, que na All Elite Wrestling ela está com o ring name de Saraya. Ela que quando chegou ali na All Elite,
todos achavam que ela iria dar certo, até porque a galera tava muito hypada, porque aquele ali foi o retorno da Paige ao Pro Wrestling depois de anos fora, pós sofrer aquela lesão no pescoço. E daí quando ela voltou, ela ficou um tempo ali inicialmente sem lutar, e quando ela lutou a primeira vez, fez ali seu primeiro combate, o pessoal deu uma queda, e depois ela não teve mais nenhum hype. Chegou até a ser campeã ali feminina, num pay-per-view do All In, no seu país natal, porém aconteceu que a Paige não teve mais nenhum outro hype na All Elite e está bem esquecida. Trazendo um caso que não veio especificamente da WWE, a gente teve Brian Cage. Brian Cage que teve um alto destaque no Lucha Underground e na Impact Wrestling. Nessas empresas, Brian Cage chegou a ser nome de main card. E daí, quando ele chegou na All Elite Wrestling, alguns ficaram com certo hype nele, porque ele parecia que iria ser dominante, mas acontece que rapidamente Brian Cage, após perder para o campeão mundial Jon Moxley, ele acabou por ficar completamente sem a mínima moral dentro da All Elite. E atualmente ele está fazendo aí uma stable completamente aleatória e está sendo tratado muitas vezes até como o elo mais fraco dessa stable. Não é à toa que a própria mulher do Brian Cage chegou até a reclamar do book mal feito dele na All Elite. Bora falar também do Cesarão da Massa, o grande Cesaro que atualmente está na All Elite com o nickname de Claudio Castagnoli. Ele que na All Elite, quando chegou, o pessoal achava que ele iria dar certo, até porque a WWE ele teve uma passagem bastante criticada, não especificamente em relação a ele, mas em relação à WWE, porque diziam que a WWE nunca dava o posto necessário para ele, o posto que ele merecia, sempre colocavam ele muito abaixo da sua posição de que realmente ele poderia chegar. E acontece que quando ele chega na All Elite, eles acabam fazendo a besteira de no segundo, terceiro combate do Cesaro dar um mundial para ele, que no caso foi o mundial da Ring of Honor. E foi até uma conquista emocionante para ele de certa forma, mas logo depois disso ele acabou não fazendo mais nada. Não é à toa que ele chegou a perder o cinturão para o Chris Jericho, recuperou novamente, mas o pessoal pouquíssimamente lembra que ele ganhou a segunda vez o cinturão. E atualmente alguns até esquecem que ele está na All Elite. Colocando aqui mais um caso feminino, eu vou trazer a Taya Valkyrie. Ela que teve uma longa passagem em empresas como a Impact Wrestling e a AAA. Empresas essas nas quais ela chegou até a segurar vários cinturões. E acontece que ela tem uma passagem bastante flopada pela WWE, onde ela nem está com o nome de Taya Valkyrie, está com o nome de Frank Monet. Passagem até que muitos esquecem. E daí acontece que quando ela vai para a All Elite Wrestling, ela chega só a ter uma title shot por cinturão TBS, e que na época a campeã era até a Jade Cargill, e depois disso ela não chega mais fazendo nada tão chamativo assim. Já que falando da Taya Valkyrie, vamos falar do marido dela, o nosso querido John Morrison. John Morrison que na WWE teve uma passagem que foi muito subestimada, porque John Morrison merecia ser campeão mundial. E ele sempre foi tratado como um cara das tags ou do mid-card, mas nunca campeão mundial. E daí ele sai da WWE, faz seu nome lá fora em empresas como a Impact Wrestling e na AAA, empresas essas que, diga-se passagem, ele chegou até a ser Triple Champion. E acontece que quando ele retorna à WWE depois de anos, ele tem uma passagem bem pior do que ele teve na primeira vez, porque na primeira vez chegou a ser pelo menos um cara do mid-card. Já a segunda passagem, nem isso. Ele chegou ali inicialmente a ser um cara das tags ali junto com o The Miz, e depois não fez mais nada. E em muitos momentos era até tratado como capacho do The Miz. E logo depois de ser demitido da WWE, o John Morrison ele faz ali umas aparições em empresas indies, fica um longo período sem assinar com nenhuma empresa, e daí ele faz as primeiras aparições na Elite e tal, e acaba por assinar. Porém com o nickname de Johnny TV e uma passagem que muitos até esquecem, que ele está atualmente na Elite. Faz uma menção honrosa, eu vou trazer aqui o caso dos managers. Porque no geral, managers não deveriam nem ser considerados, porque não são lutadores. Mas eu vou trazer eles aqui porque, querendo ou não, são contratações da All Elite, e eles recebem para fazer isso. Mas os managers que a All Elite contrata, no geral, são managers bastante fracos. Chegar a trazer a Vic Guerreiro, o Malcolm Beavis que está na WWE, aí tem também o Don Callis. Mas assim, são managers que no geral não agregam nada ao lutador. Eles deveriam acrescentar alguma coisa, mas não agregam nada. Só que se você vai no geral, seria mais ou menos o Don Callis. Mas olhe lá, olhe lá. Então no geral, acho que os managers também são contratações péssimas da All Elite. Porque querendo ou não, os wrestlers no geral, eles não precisam em si de managers. Os wrestlers específicos da All Elite. E se precisassem, deveriam ser managers que agregassem. O que não é o caso dos managers que a All Elite vem contratando.